Vamos então começar uma revisão da parte de quadriláteros, tá? E a princípio polígonos, né? Se eu pedisse para você desenhar um polígono de 5 lados, ou seja, você vai considerar 5 pontos e ligá-los à maneira a formar uma figura, né? Um polígono ali de 5 lados, por exemplo, né? Tá? Bom, talvez o que você tenha em mente é não uma figura desse tipo assim, não. Isso a princípio é um polígono de 5 lados. Esse aqui também. Talvez o que você tivesse em mente era algo mais parecido com isso aqui, né? Né? Bom, porque a princípio a definição de polígonos ela é meia solta, né? Então, dado pontos A, B, C, D, E, F e por aí vai, N pontos, né? O polígono de N lados é você unir os segmentos desses pontos e exigir que esses pontos são não colineares 3 a 3, né? Ou seja, basta que eles são não colineares, então aqui, por exemplo, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Então eu vim do A, B, B, C, C, D, D, E e depois fechei EA. Formei um polígono. Ou seja, a princípio na definição não impede que os lados se toquem, tá? Então, o polígono é simples quando eu coloco essa exigência que lados consecutivos não se cruzam, né? Não se toquem. Então, por exemplo, essa figura aqui eu já não poderia considerar, tá? Mas ainda tenho essa outra aqui. Os lados não se cruzam, né? E ainda assim, então, é um polígono simples. O que a gente faz é acrescenta uma outra condição, que é o convexo. Então, a gente está interessado basicamente em polígonos simples e convexos. Convexo significa que uma figura é convexa, por exemplo, essa aqui. Sempre que eu pegar 2 pontos na região delimitada por essa figura, ou seja, aqui no interior, pego aqui o ponto A, aqui o ponto B, e eu ligar o segmento, esse segmento está inteiramente contido nessa região. Então pega aqui qualquer ponto aqui dentro que eu pegar, eu consigo ligá-los. O segmento ligando esses 2 pontos está dentro dessa região. Então esse aqui é um polígono convexo. Agora olha esse polígono aqui. Se eu pegar um ponto aqui e outro ponto aqui, tudo bem, o segmento está dentro do polígono. Mas se eu pegar um ponto aqui e o outro aqui, o segmento não está todo dentro do polígono. Essa parte aqui saiu fora, né? Esse pedacinho aqui saiu fora. Então esse aqui é não convexo. E esse daqui é convexo. Então o que eu vou falar brevemente aqui são dos quadriláteros. São polígonos que possuem 4 lados, logo 4 vértices, que são simples, mais convexo e que ainda tem mais algumas propriedades interessantes. E quais são elas? A primeira está aqui, o paralelogramo, lados opostos paralelos. Então, o polígono de 4 lados simples e convexo, que possui 2 lados, lados opostos paralelos, é o paralelogramo. O trapézio, esse primeiro, né, que eu pulei aqui, possui só 2 lados paralelos. Então, possui 4 lados. Se 2 deles é paralelos, é um trapézio. Possui 4 lados. Se os opostos são paralelos, então é um paralelogramo. Losango possui os lados congruentes. Equilátero, os 4 lados de um losango são congruentes. Retângulo, os ângulos são congruentes. Os 4 lados têm a mesma medida. E o quadrado é equilátero mais equiângulo. Possui os 4 lados congruentes e também os 4 ângulos, tá? Bom, você percebe que, como eu já tinha dito na revisão anterior, né, que se o quadrilátero é simples,
e convexo, você pode dividir ele em dois triângulos. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 180 graus. E no caso do retângulo e do quadrado, que exige que eles são equiângulos, ou seja, que possui os quatro ângulos congruentes, se eu pegar, desculpe, né, a soma dos ângulos internos é a soma de dois triângulos, né? Então é 360 graus, né? Tá? Então, se dividir por 4, vai dar 90. Então, em um retângulo e também em um quadrado, a soma dos ângulos internos é 90 graus. Cada ângulo interno mede 90 graus. A diferença do quadrado para o retângulo, claro, né, é que o quadrado é equilátero também. Além dos quatro ângulos serem congruentes, eles também têm os quatro lados congruentes. Tá? Em um retângulo, os quatro lados não precisam ser congruentes. Um losango, os quatro lados são congruentes. Tem a mesma medida, mas os ângulos não precisam ter a mesma medida. Tá? E essas são os quadriláteros notáveis. E existe uma infinidade de propriedades e observações que dá para tirar sobre quadriláteros. Eu vou falar as mais básicas. Você fica à vontade para estudar o quanto gostar disso nos livros sobre geometria, nas referências que existem por aí. Tá? Duas óbvias, que todo paralelogramo é trapézio, que todo quadrado é retângulo. Todo paralelogramo é trapézio porque o paralelogramo tem lados opostos paralelos. Um trapézio tem dois lados paralelos. Se ele tem lados opostos paralelos, ele tem dois paralelos. Então, todo paralelogramo é um trapézio. Todo quadrado é um retângulo porque um quadrado tem os quatro ângulos congruentes. E um retângulo é um quadrilátero com quatro ângulos congruentes. Tá? Outras duas não tão óbvias é que todo retângulo é paralelogramo e todo losango é paralelogramo, ou seja, o retângulo possui lados opostos paralelos, da mesma forma como um losango possui lados opostos paralelos. Aqui está então trapézio, paralelogramo, losango, retângulo e quadrado. Tá? A demonstração disso é facinho, você vai encontrar nas aulas, mas basicamente o axioma das paralelas conclui esse fatozinho sobre duas retas por transversais, cortadas por uma transversal, e esse é o argumento principal da demonstração. Dado duas retas, como que eu garanto que elas são paralelas? Não tem que mostrar que os lados opostos são paralelos? Então eu traço uma transversal. Se eu concluir que esse ângulo tem a mesma medida desse, então essas duas retas são paralelas. Da mesma forma, se eu concluir que esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse aqui, as duas retas são paralelas. Então esse é o principal argumento para garantir que as retas são paralelas. Tá? O que é interessante, né, é essa figura. Essa figura aqui, remetendo a conjuntos, né, ela nos dá uma espécie de resposta, né? Uma categorização dos quadriláteros, né? Então, por exemplo, né? Aqui está os quadradinhos, né? Aqui está o retângulo, losango, paralelogramo e trapézio. Então, todo quadrado é um retângulo, aqui, o quadrado está dentro do conjunto dos retângulos. Todo quadrado é um losango, está dentro também, tá? Todo quadrado é um paralelogramo, sim, né? Nem todo paralelogramo é um losango, mas todo losango é um paralelogramo. Tá? Todos esses quatro aqui são trapézios, porque possuem dois lados paralelos. Tá? Então vale a pena dar olhar para essa figura e refletir um pouco sobre ela. Tá? E como eu disse, existem inúmeras propriedades imensas, várias propriedades interessantes sobre quadriláteros, exercícios que você pode explorar à vontade. Eu trouxe nas nossas aulas algumas propriedades, né? E fiz as respectivas as demonstrações dos fatos. O que é importante, que você tem que levar em mente, que ao se deparar com um teorema, um exercício ou um fato geométrico, você tem que não só tentar entender como a coisa geométrica, mas entender que tem uma lógica por trás, tem uma teoria
que se construiu para chegar naquilo. É preciso que se tenha uma argumentação lógica. As coisas não são porque são, são porque tem uma explicação por trás. Então todo o resultado, todo o exercício, todo o teorema tem uma argumentação lógica que está por trás. É claro que você pode ser, para deixar a teoria um pouco mais leve, ser mais informal, fazer desenhos, mas sempre tendo em mente que o que vale é o argumento lógico, tá? Então nós provamos, por exemplo, que em um paralelogramo, lados e ângulos opostos são congruentes. Era o que se esperava, né? Então, dado um paralelogramo, né? Então, dado um paralelogramo, lados opostos têm a mesma medida. Ângulos opostos também. Tá? A demonstração nós fizemos bonitinho na aula. Outra propriedade interessante é que os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Esse é bem interessante também. Então, se você tem um quadrilátero, você tem lá um quadrilátero, tá? Se os lados opostos são congruentes e os ângulos também, só os lados. Aí depois você pode mostrar que os ângulos também vale para ângulos isso. Tá? São congruentes, então os lados necessariamente têm que serem paralelos. Tá? A diagonal de um paralelogramo se intersecta no ponto médio. Então, dado um paralelogramo, ao traçar uma diagonal e ao traçar a outra diagonal, elas se intersectam no ponto médio das diagonais. De fato, o que acontece é que você quebra isso em 4 triângulos congruentes. Tá? Bom, então sobre quadriláteros está feita a revisão, você vai encontrar diversos resultados sobre isso. Eu acho que nesse momento do curso você já entendeu que como argumentar os fatos geométricos, como aceitá-los e que as coisas se encaixam, não são meramente uma teoria dispersa onde as coisas caminham a esmo. Então, no fundo, o que o Euclides tentou fazer 300 anos antes de Cristo, que era organizar tudo e que tudo se encaixa, tudo tem uma explicação lógica, ele estava certo. E hoje a gente pode desfrutar dessa teoria que se chama geometria euclidiana plana. Então, tá bom. Por hoje é isso. Até a próxima.